Caríssimos ouvintes do podcast Estilo da Letra, estamos aqui reunidos, eu e André, para a segunda parte do episódio sobre o poderosíssimo, fantástico disco Da Lama ao Caos, né? 30 anos desse fantástico disco. Infelizmente, nós não temos a participação do Elinho hoje, né, nesse episódio, porque ele tem compromissos profissionais, ele vai fazer show, era um cara super ocupado, então ele não, neste episódio ele não vai participar. Também teremos a gravação das participações novamente dos nossos convidados, Fred Nascimento e Jairo, né? Eles mandaram as participações dele, então são participações gravadas. Estamos aqui, eu e o André, aqui no estúdio para tocarmos nossa gravação. É isso. Boa noite, Hostil da Letra, André, Elinho, Jairo e Júlio. Boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo, sobrinhas, sobrinhos e sobrinhas da letra, para mais esse maravilhoso episódio, o segundo episódio sobre os 30 anos de Da Lama ao Caos. Muito merecedor desse nosso tratamento aqui para esse tema, porque foi realmente um álbum que colocou o Mangue Beat, cravou o Mangue Beat na história da cultura brasileira. O álbum foi gravado entre os meses de novembro e janeiro entre novembro de 93 e janeiro de 94 no estúdio Nas Nuvens, sobre a produção de Liminha, lançado pelo selo Caos da editora, da gravadora Sony Music. O álbum foi gravado com a participação especial do Liminha, tocando algumas faixas, do Chico Mendes, também um produtor gravando samplers, e o nosso amigo André Jung, da banda Ira, tocando berimbau na faixa Maracatu de Tiro Certeiro. Então, esse álbum, ele marcou, como já foi dito no episódio anterior, mas ele registrou o Mangue Beat para o país e fez a difusão desse estilo, que reunindo aí os estilos, reunindo aí a cultura nordestina, a cultura de Pernambuco, a questão do coco, do dub, misturando com o rock and roll, as guitarras, as alfaias, aquela união do Lamento Negro com o Lustal, bandas ali do Recife, que de tão diferentes acabaram se tornando tão parecidas, e com o pensamento inventivo, a criatividade do Chico Science e a qualidade artística de Tocogan, Lúcio Maia, Jorge do Peixe, Bola 8, fizeram ali uma massa de som, de vida, de verdade, e fez com que o Brasil e até o mundo tomassem conhecimento de que o rock brasileiro e a cultura brasileira estava muito viva. A questão social colocada nas letras, de retratar uma Recife que naquele momento era a quarta cidade mais violenta do país, com todas as suas diferenças, todas as suas desigualdades, trouxe ali, deu na cara de todo mundo, com muita qualidade e com muito peso e com muita influência, essa vida, trouxe a vida do nordestino, a vida do brasileiro, deu um tapa na cara de todo mundo. Monólogo ao pé do ouvido traz aí a influência dos grandes líderes revolucionários, e todo o disco permeia essa questão social muito fortemente. Um marco realmente de cor, de luz, de vida, de sons, que fez com que a gente tomasse aí uma pedrada na cabeça ao ouvir o som das alfaias misturado com a guitarra forte e pesada, com os samplers, o hip hop, a embolada e vários estilos aí que misturados fizeram com que Chico Science e Nação Zumbi tivesse o seu nome registrado na história. Trouxe para nós toda essa verdade, toda essa vida, e fez com que o mundo ficasse muito mais colorido, muito mais vibrante.
Infelizmente, nessa formação com o Chico Science, nós só tivemos mais um LP, que foi o Afro Ciberdelia, lançado em 96, ano da morte e do passamento do Chico Science, que deixou um vácuo na cultura, mas bravamente, né? O Jorge do Peixe e a galera aí continuam com Nação Zumbi até hoje e fizeram trabalhos também muito bons posteriormente a isso, tão nativa até hoje e fazem aí a bandeira, né, da cultura nordestina, tão valiosa para nós brasileiros, né, que trouxe pra gente praticamente marcou realmente na nossa história e registrou aí no nosso DNA a verdade do povo brasileiro. Essa é a minha participação, espero que vocês curtam aí com a galera o nosso Hostil da Letra. Olá, meus amigos, André, Fred, Júlio. Hoje a gente não está contando com a presença do Elinho, mas vou deixar meu salve aqui para ele. Então, fazer primeiramente um comentário que não está muito bem elaborado, mas que eu acredito que tem uma pegada que é mais a minha pegada, que é a pegada filosófica, né? Sobre o título, particularmente do disco, né? Da Lama ao Caos, né? Toda a organização da sociedade, desde a antiguidade, né? As mitologias, particularmente, pensam, imaginam a criação da sociedade, mais particularmente do homem, do ser humano, a partir da lama. Então, o que acontece é que da lama a divindade constrói uma ordem, né? Da lama, a divindade que se imagina criando o ser humano, criando a humanidade, ela está sempre organizando. Então, a lama, a própria lama em si, seria ela própria o caos. E a ação da divindade sobre essa lama, sobre esse barro, sobre essa substância, faz com que ela se converta numa determinada ordem, num determinado ser que tem uma determinada constituição orgânica e, portanto, tem uma ordem. O disco, o nome do disco também subverte essa questão porque coloca, de certa forma, inverte nesse processo, né? Que fala da lama ao caos, quer dizer, ao invés do barro produzir uma ordem da lama, por exemplo, derivar o barro e do barro derivar a ordem que seria a cidade, na verdade esse barro, essa lama deriva de fato no barro, que deriva numa cidade, que deriva num caos, né, que implica, né, um caos. Então, essa concepção é uma concepção interessante, né? Daria para a gente fazer aqui um paralelo, por exemplo, com a questão da entropia, né? Então, você começa com uma determinada ordem, mas a tendência é a desordem, é a desorganização por completo. E o que parece que ele tenta captar, ao mesmo tempo, essa ordem, essa desordem, esse processo, aliás, que está acontecendo na cidade, né? Que é a transformação do barro no caos, né, total que é a cidade. E isso faz me lembrar uma outra letra do Chico Sainz, onde ele fala que é me organizando que eu posso desorganizar, é desorganizando que eu posso me organizar, mas de certa forma o sujeito está captando, tentando pelo menos captar essa desordem, né, do que está acontecendo. E acho que é uma tentativa de compreender, né, essa entropia, o aumento da complexidade e, consequentemente, o aumento do caos. A gente sempre pensa na lama se convertendo no barro, que se converte
no homem, que se converte na sociedade, que se converte na cidade, que se converte numa civilização. Mas ele percebe também o aumento da complexidade, né? Esse aumento da complexidade não leva necessariamente a uma ordem, mas leva também a um caos, a uma desorganização. Só que essa desorganização, acho que é um elemento também de riqueza, de um caldo cultural, que ele vai tentar compreender e transmutar em algumas letras da música desse LP. Bom, gente, eu gostaria de começar falando sobre a música Cidade, que foi a música que a gente tocou ali no final do primeiro episódio. E, poxa, é interessante que o começo da música, eles começam com um sampler. As primeiras frases do Velho Faceta, que é um personagem, na verdade, de um folguedo folclórico lá do Nordeste, e também as Baianas de Pioca. Então, ao mesmo tempo em que você tem um sampler de músicas e folguedos folclóricos no início da música, nas outras músicas do disco você tem sampler de cantores gringos, desde o jazz até o hip hop. E aí, isso é claro, essa miscigenação, essa fusion musical é muito típico de outros movimentos que a gente já conhece, que o tropicalismo, né, que misturou a guitarra elétrica com o samba, com o violão da MPB, e também o movimento antropofágico, né? A ideia desse disco do Dalama Caos é muito essa, né? A antropofagia pura, ressignificar a questão do local e do universal. André, eu acho isso mesmo, acho incrível. E o que eu observo também é que essa faixa, ela vai além de um pastiche. Ela não é simplesmente você pegar várias referências e botar de qualquer jeito. Ela cria um sentido. Então essas referências, elas são importantes para a criação de um sentido dentro da faixa, né? E eu observaria uma coisa interessante, né? Quer dizer, olha a diferença, né? Você tem lá na década de 60, você tem um Gilberto Gil cantando assim, que a cidade é maravilhosa, né? O Rio de Janeiro continua lindo. E o Chico Science e a Nação Zumbi, muitos anos depois, na década de 90, eles mudam a perspectiva e colocam a cidade do Recife como uma coisa viva, que também tem cheiros, que também tem, que tem um outro olhar. Então, isso que eu observaria. A cidade, acima de tudo, ela é orgânica, ela não é um lugar idealizado, ela é a metrópole que recebe todo tipo de pessoa, e as pessoas estão lá tentando, de alguma forma, ganhar a vida e fugir da fome, né? As metrópoles, elas são lugares em que a gente percebe muito claramente as desigualdades sociais. Como a letra diz, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é pintada aí como uma coisa sedutora, mas ao mesmo tempo uma coisa sedutora e ao mesmo tempo uma coisa perigosa, né? Ela massacra, ela atrai e massacra, né? Num ciclo constante. Muito interessante. O Chico Science é isso. Eu acho que não é à toa que uma das referências desse disco é o antropólogo, na verdade o médico Josué, né? O Josué de Castro, que o Júlio pode falar um pouco mais sobre ele. Ele escreveu 2 livros, né, importantíssimos, sobre a questão da fome no Nordeste, né? E ele foi um deputado do PTB que na década de 50, final da década de 50, que com o advento da ditadura militar foi cassado, né? Os 2 livros, um é Geografia da Fome, outro Geopolítica da Fome. Perfeito. Olha que referência. Quando a gente ouve a cidade,
ele está meio que falando dessa geografia das desigualdades. Perfeito. Né? E a Perfeito. geografia das diferenças também, né? Porque o de cima sempre vai subir, o de baixo sempre descer, dessa manutenção das desigualdades. E não é à toa que esse disco ele foi considerado um dos 100 melhores discos produzidos no Brasil pela Sim. revista Rolling Stones. E olha só, Júlio, na lista da Rolling Stones... Peraí. Como é que é, André? Você vai citar uma lista dessas que falam dos melhores carros, dos melhores livros, o cânone ocidental, é isso que você vai fazer? Eu confio plenamente nas listas, ainda mais de uma revista como a Rolling Stones. Eu tenho certeza que cada disco ali que ele enfileirou realmente merece a nota. Olha, eu acho realmente, eu concordo com você, a gente tem que acreditar numa revista chamada Rolling Stones, falando sobre os 100 melhores discos do Brasil. Eu acho que é meio contraditório mesmo. Mas, Júlio, você está desviando o assunto. Desculpa. Eu só quero dizer o seguinte, olha, esse disco aí, eu não sei, há controvérsia, sim. Ele ficou na frente, por exemplo, do Sobrevivendo no Inferno, que ficou em 14º. E do Cabeça Dinossauro, que ficou em 19º. Eu acho que são excelentes discos, e aí eu não saberia dizer aí. Essa coisa das listas, né? E sempre há uma lista, é sempre muito controverso, né, André? Mas, assim, vamos aceitar, né? Porque tá aí, né? Esses discos estão todos dentro dessas classificações, né? Então, de repente, né? Ô, Júlio, você tem coisa mais controversa do que lista de compra? Lista de compra é controverso. Total. Você briga com a sua mulher. Porque você coloca ali 2 caixas de cerveja. Exatamente. Por exemplo. Exatamente. E aí rola aquela briga. Rola aquela briga porque você botou essas 2 caixas, você não tem dinheiro, você deixou de comprar mistura para colocar cerveja, né? Então, cara. Mas assim, vamos voltar ao disco. Eu acho que de fato é um excelente disco. Me parece que tem uma outra também lista em que ele também figura como um dos melhores discos também do Brasil. E assim, independente da régua que mediu, é um disco excepcional, cara. Cara, quando você propôs, na verdade foi o André que propôs, né, esse episódio, comemorando os 30 anos do lançamento da Lama ao Caos, e a gente foi ouvir novamente o disco, né, depois de muitos anos. Cara, é um disco que não dá pra parar de ouvir, ele é um disco perfeito, cara, ele é um disco fantástico, ele tanto na sua temática quanto na sua sonoridade e na conjugação de ambos, ele é perfeito. E ele é um dos grandes clássicos dos anos 90 e ele é um dos grandes clássicos do rock brasileiro, indiscutivelmente. O legal é que esse disco ele traz, por exemplo, o Velho Faceta, as Baianas de Pioca, que são elementos, que são figuras folclóricas, mas ele também traz lendas urbanas, que são aqueles bandidos, o Bill do Olho Verde, o Galego do Coque, né? Isso. Compreender, né, toda essa construção de sentido que o Chico Science faz a partir dos samplers, né? Para quem não sabe, samplers são partes de músicas que são inseridas dentro da nova música, né? Então, essas coisas todas é um exercício bastante interessante e rico, né? Embora, né, assim, você não precise ter todas essas referências para curtir o disco, porque o disco ele se sustenta por si só. Você não precisa ser um doutor em história
popular do Pernambuco para compreender, para curtir, para aproveitar o disco, né? Esse pessoal que traz essa força da cultura local, da cultura popular, a gente tem banda e também dessa ideia de trazer uma crítica social, né? Então a gente tem, ao mesmo tempo, na mesma época quase, Chico Science e Nação Zumbi, a gente tem Racionais MC, tem o Rapa no Rio de Janeiro. No meio desse caos todo, existe um momento de amor, de expressão amorosa, perfeito. Que é em Risoflora. Risoflora é uma música que expressa o amor, é um amor, claro, perdido, mas tá naquela temática de alguém que promete se regenerar pela pessoa amada, e é uma música bonita. Quando eu fui pro Recife, uma das vezes que eu fui, eu toquei lá, encontrei o irmão de Chico Science, e ele disse que a Risoflora foi em homenagem a um grande amor de Chico Science. Cara, que história incrível essa, André. Você teve lá no Recife, o irmão do Chico Science falou que ele escreveu essa letra inspirada numa história pessoal dele. É incrível, é incrível. Mas isso mostra, assim, a diversidade, isso mostra o poder e aí, assim, as infinitas possibilidades discursivas de uma obra dessas. É isso aí, queridas ouvintes e queridos ouvintes. Chega ao final mais um episódio de Hostil da Letra Podcast. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e até o próximo episódio. Até lá, gente. Valeu! Chasing stars and holding you. I can't see the end.